E aí, pessoal, mais uma polêmica envolvendo Jean-Pierre. Nós vamos falar. Surgiu mais informações, mais negativas, mais possibilidades, mais situações de Jean-Pierre. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, não esqueça, aqui na descrição desse vídeo você tem um link com o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra por mês, com investimento de R$67. Entre no link e entenda um pouco mais desta oportunidade. Gente, Jean-Pierre, o meia Jean-Pierre do Grêmio. Hoje, Wagner Martins, no canal do YouTube dele, trouxe a informação que ele procurou o treinador do Grêmio para, se colocar à disposição para sair do clube. Um jogador que não está sendo tão aproveitado agora, deixou de ser titular, perdeu a camisa 10 e teria feito essa solicitação ou esse comunicado, aí como vocês quiserem analisar. Eu preciso também colocar que logo em seguida o Grêmio rechaçou de forma veemente. Eu falei com alguns dirigentes que rechaçaram toda e qualquer possibilidade disso, e em seguida o próprio jogador, através das redes sociais, fez a mesma coisa, rechaçando completamente. Eu prefiro analisar essa situação de forma um pouco mais abrangente. E eu quero com isso fazer também uma linha cronológica dessa história para que a gente possa entender um pouco mais do assunto Jean-Pierre, da polêmica Jean-Pierre, de quem de fato é Jean-Pierre nas nossas relações, né? Nas nossas relações. A gente precisa tentar entender e compreender essa história do Jean-Pierre para a partir daí buscar isso. Jean-Pierre é um talento das categorias de base do Grêmio, jogador que foi, por exemplo, campeão sul-americano pela seleção brasileira sub-17, tem um histórico importante, categoria de base, surgiu como craque no Grêmio. Craque. Ele nasce logo após a era Luan, ou ele entra no lugar do Luan, e a partir daí ele assume uma condição de protagonismo importante nas relações com o Grêmio. A gente sabe disso. Faz aquele primeiro ano lá, aquele início de 2019 muito bom, ganha uma partida aqui na semifinal da Copa do Brasil, que ele faz um gol de falta e ele é o grande protagonista, e vem uma lesão. Em um treinamento no dia 20 de setembro de 2019. Vem uma lesão na coxa direita, ele sai de maca, previsão de retorno de 15 dias, aí em seguida tinha a decisão contra o Flamengo, o famoso 5-0 no Rio de Janeiro. Ele foi levado ao Rio de Janeiro para tentar fazer um teste antes do jogo e, na verdade, não volta mais. Ele vai voltar daquela lesão no dia 8 de março do outro ano, num jogo contra o Pelotas, aquele Recopa, uma coisa assim. Ele jogou 30 minutos, 8 de março. O que a gente tem a partir daí? Um jogador fora do campo. Um jogador de polêmica fora do campo. Ele não conseguiu mais jogar depois do fatídico 20 de setembro de 19. É isso. Porque aí ele volta, o Grêmio de alguma maneira, vai, ele não consegue mais jogar. O Renato a todo momento criticando que ele não entrava na área, ficou aquele jogador disperso. Até que em 12 de novembro de 2020... o Grêmio diz, vamos abraçar o Jean-Pierre. E o Grêmio dá a camisa 10 para ele, diz, agora é contigo, Jean. Ele joga, ele funciona, ele de alguma maneira melhora, mas nunca mais o mesmo jogador. Até que o Grêmio perde aquele jogo para o Santos, vocês lembram bem. O Jean-Pierre era ali, agora vai. E ele... E em cima dessa realidade, a gente precisa fazer algumas ponderações aqui. Por quê? Porque nesse período o GPR teve propostas, teve aquela famosa com o Palmeiras, que o Grêmio acabou negando. Esse jogador, para você ter uma ideia, esse jogador tem contrato até o final de 23. O Grêmio tem 60% dos direitos econômicos dele.
Ele tem uma multa de 120 milhões de euros. As propostas que chegaram depois do episódio Palmeiras são propostas abaixo de 10 milhões de dólares, como, por exemplo, de um clube canadense, enfim. O GPR foi perdendo nesse período de 2 anos que a gente está colocando, que eu estou colocando para vocês, muito valor. E até que culmina, por exemplo, inclusive com perder a camisa 10, porque o Douglas Costa vem, faz esse pedido, e ele perde até o abraço de grande craque do time. E vira um da fila. E vou mais longe, ele está longe na fila. Quando a gente fala em jogador que vai entrar no time, a gente fala em Darlan, fala em Jonathan Robert, mas já não fala com a mesma intensidade, e eu falo nós, torcedores do Grêmio. Não falamos mais com a mesma intensidade. Até que surge uma notícia como a que trouxe o Wagner Martins hoje. Que alguns podem botar a culpa, isso é coisa da imprensa. Mas não. Essas relações, por exemplo, elas tendem, e eu não acho tão fora da realidade, o GPR, inclusive, eu não sei o tom exato da conversa, mas até questionar o nível de aproveitamento que ele vai ter. Por quê? Porque todos estão noticiando a todo momento que ele perdeu completamente a confiança das pessoas que tinham nele o cracaço de bola, inclusive eu. Eu sempre disse aqui, esse é craque, esse bota pra jogar, deixa ele jogar. E as pessoas foram desembarcando aos poucos. O termo desembarcar, que é bem comum aí, principalmente com treinadores, todos foram desembarcando no curso desses 2 anos, ou pouco mais de 1 ano e meio, praticamente 2 anos. Foram desembarcando, foram dizendo, é o novo Bruno, é o Ganso. Antes fosse o Ganso. Porque o Ganso foi campeão da América, campeão da Copa do Brasil como jogador. O GPR não foi nada. O GPR no time profissional do Grêmio ganhou o gauchão. Então quando tu tem isso, tu começa o desembarque, eu não acho tão absurdo não, o jogador eu vou ser, o que vocês esperam de mim, eu acho natural. Porque de fato o próprio Grêmio foi demonstrando também algum tipo de pessimismo em relação à utilização desse jogador. E a gente não pode achar que de alguma maneira, e essa é a minha culpa que eu faço aqui, isso também é uma criação da imprensa. Por quê? Porque o jogador, ele foi colocado num patamar que ele nunca fez para isso. O Grêmio entendeu isso, e a gente sabe da valorização dos jogadores da base, e eu sou um que valorizo sempre, mas o fato é que nós colocamos, quem não me lembra da coluna do Tostão, chamando de gênio da bola, o último romântico, o último meia. Foi essa relação que nós criamos com esse jogador. E quando a gente se dá conta da realidade, a gente vê que todas as histórias que ele tem neste momento, elas estão fora do campo, elas não estão mais dentro. Dentro do campo, desde 19, a gente não tem mais esse jogador. E vai fazer 2 anos. Então, quando a gente aprende a lidar com isso, a gente vê muitas vezes que nós criamos as próprias ilusões, nós criamos também essa maneira apaixonada de supervalorizar um jogador do Grêmio. Nós fazemos isso. E nesse caso aqui, isso é evidente. Isso é evidente. Nós colocamos ele num patamar que ele não tem. Se ele construir esse patamar, que volte para lá em cima das suas forças. As nossas forças acabaram prejudicando esse trabalho. E hoje foi mais um capítulo disso. Indo para a rede social, discutindo se fica, se não fica. Tem contrato. Evidente que isso não vai ser discutido publicamente. É evidente que essa relação aqui não é uma relação de discussão pública. O que existe aqui, de fato muito concreto, é um jogador que hoje é muito mais falado por coisas fora do campo. Isso é a realidade. Dói para os gremistas? Claro que dói. Mas a discussão é essa. Muitos de vocês aqui no nosso canal do YouTube reclamam, se lá vem tu, o GPR sempre é pauta. É isso. Ele virou pauta. Mas ele não virou mais pauta porque ele ganhou um jogo. Qual foi o último jogo que o GPR ganhou para o Grêmio? Eu vou dizer mais. Ele ganhou antes, depois ele não ganhou mais. Ele é muito mais fruto da nossa ilusão, alucinação torcedora, do que um jogador prático que resolve os problemas. Ele tem jogadas, ele tem lampejos, ele tem... Claro, ele joga futebol, são 11, ele é meia, está sempre perto da área, é evidente que ele vai ter. É evidente que ele vai ter. E ele vai ganhar ainda jogos com bola parada, ele vai ganhar jogos com gol de falta. Claro que vai, se ele continuar jogando. O que acontece é que
aquele craque, nós criamos. Nós criamos. E essa é a minha culpa. Ele é sim um pouco fruto da ilusão do torcedor e também da forma poética com que a imprensa trabalha. Me parece isso evidente. É ruim dizer? É ruim dizer. Mas é a verdade. É a verdade. E contra a verdade a gente não tem o que fazer. Os fatos são definitivos. É só olhar. Eu contei um pouco dessa história. Hoje foi mais um capítulo. Daqui a 2 semanas, com certeza vai ter outro. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.